Bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. O tema de hoje vai ser o orar em línguas. E antes que eu venha tratar acerca desse assunto, eu quero deixar algo claro para todos, que a verdade absoluta para o povo cristão e para todo teólogo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre está com a verdade. Nós temos que consultar a Bíblia, as Escrituras Sagradas, porque ela contém a verdade de Deus para as nossas vidas. Se nós pesquisarmos na ciência e para querer saber se uma coisa é verdade ou mentira, nós temos que submeter essa verdade para o experimento, porque é através do experimento que nós temos na ciência se algo é verdade ou se é mentira. Já na Bíblia, a Bíblia, ela é a verdade para o povo cristão. A Bíblia é o manual para que nós possamos estar sempre firmes e conscientes e sábios acerca das verdades que o Senhor revela para cada um de nós. E tem muitas verdades que a Bíblia revela. Tem o formato da terra, tem o início da criação, tem como o homem foi formado. Só que o que nós vemos por aí é distorções bíblicas, até mesmo acerca do formato da terra, até mesmo acerca da criação do homem e da mulher. Teorias essas que é ensinada na escola que o homem veio do macaco, coisa absurda, que a Bíblia não fala nada disso. E muitos desses cientistas são ateus, pseudociência, enganação, e muitos estão sendo enganados há muitos anos acerca dessas coisas. Só que não vou falar acerca disso. O tema aqui para ser tratado é o orar em línguas. E a palavra de Deus, ela está sempre com a verdade. E a Bíblia fala acerca disso, que a palavra está com a verdade. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Segunda carta aos Coríntios. Se você puder abrir sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a Bíblia é a verdade que nós temos que confiar. Porque Deus, ele é correto em tudo que ele fala. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Romanos capítulo 3, versículo 4, diz da seguinte forma: de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Quando nós tivermos alguma coisa para tratar, especificamente a palavra de Deus, nós temos que consultar o manual, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, porque a Bíblia estará com a verdade. Nós temos que ter respaldos bíblicos naquilo que nós estamos falando, tratando, né? A Bíblia revela que devemos todos falar em línguas. Todos nós devemos falar em línguas. Quem que falou? A Bíblia, as Escrituras Sagradas diz isso. Não é o Papa, não é o pastor, não é nenhum outro, mas é a Escritura Sagrada que ensina. E nós, como profetas e homem de Deus, nós temos que ensinar de conformidade com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando trata no orar em línguas, a Bíblia fala e nos revela que todos nós devemos falar em línguas. Está escrito onde isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Vamos ler? Eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Meus irmãos, aquele que fala em línguas,
A Bíblia fala também que ele edifica a si mesmo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. E o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Outro ponto. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 16 ao 18, após o batismo, o orar em língua seria um dos sinais evidentes do batismo também com o Espírito Santo. Após o batismo nas águas, nós temos a promessa que o Senhor enviaria o seu Espírito Santo. E mediante que sinal nós teríamos diante de Deus que nós recebemos esse batismo, o batismo do Espírito Santo por parte de Deus? A Bíblia fala que após o batismo, como revela aqui na palavra do Senhor, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, um dos sinais é o falar em línguas, é um dos sinais evidentes que Deus mostra para nós nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo diz que não devemos proibir o falar em línguas. Onde está isso? Está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas estranhas. Bom, meus irmãos, quando nós falamos cerca de línguas, oração em línguas, nós sabemos diante da palavra de Deus que ela serve para quê? Para edificar a nós mesmos. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E realmente ninguém entende o que é falado na oração em línguas. Onde que fala isso? Fala em mistérios com Deus e ninguém entende. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Quando nós estamos falando em línguas, orando em línguas, ninguém vai entender mesmo o que vai ser orado. É só Deus entende. O diabo não entende. Ninguém entende. A não ser que este outro homem que estiver junto contigo ou na igreja tenha, por parte de Deus, o dom de variedade de línguas. Não. O dom de interpretação de línguas. A esse que tiver o dom de interpretação de línguas poderá interpretar. Deus dará a revelação, a interpretação das línguas que está sendo falada naquele momento. O apóstolo Paulo fala que nós não devemos proibir ninguém de falar em línguas. Ninguém. Por quê? Porque é uma das manifestações do Espírito Santo que Deus derramou para a sua igreja, para que ela venha a ser edificada. Aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E aquele que profetiza, edifica a igreja. Outro ponto, meus irmãos. Eu vejo muito na internet até líderes cristãos, ou até outros desigrejados, sabe? Que fica de maneira sarcástica falando que não existe esse negócio de falar em línguas estranhas, que não existe falar língua estranha, que as línguas que falavam eram das línguas do dia a dia. Não. Existe sim alguns que oravam nas línguas que existem no mundo e tinha também as línguas que ninguém entendia. E uma dessas línguas que ninguém entendia está descrita aqui em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 14,
que ninguém entende, mas somente Deus entende. Nem o diabo entende, meus irmãos, aquilo que está sendo falado. E muitos que ficam em discordância, ficam tirando sarro, é pessoas que não nasceram de novo. Tão igual Nicodemos. E Nicodemos sabia muita Bíblia, mas Jesus disse para ele: se não nascer de novo, não vereis o reino de Deus. Um homem fariseu, mestre na lei, não somente na cidade, mas reconhecido na nação, foi ter com Jesus. E ele precisava nascer de novo. Por quê? Porque ele não estava entendendo o nascer de novo. E muitos também não entendem acerca das questões espirituais, do oração em línguas, do orar em línguas, e fica tirando sarro. Por quê? Porque são carnal, não entende nada, não entende. A Bíblia fala acerca dessas pessoas, fala em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, a Bíblia fala acerca dessas pessoas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Daí a importância, meus irmãos, de estarmos sempre ligados e nos posicionarmos acerca das revelações de Deus, porque Deus está com a verdade. No quesito falar em línguas, Deus, ele nos ensinou que existe sim a oração em línguas. E ninguém realmente não entende a oração em línguas. Pode ser que venha a ter a revelação mediante o dom de interpretação de línguas. Daí sim, Deus, por intermédio do dom derramado sobre determinado irmão, revela aquilo que está sendo orado. Mas se não for da vontade de Deus, não é revelado também, meus irmãos. Porque a Bíblia fala que aquele que ora em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistérios. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade de compartilhar mais uma vez aqui da Palavra de Deus com todos vocês. E curta meu canal, compartilha essa mensagem que possa alcançar outras vidas, que muitas pessoas ainda têm esse desejo de conhecer mais da Palavra de Deus. Em nome de Jesus, curta o canal, aperte as notificações para receber sempre em primeira mão os vídeos. Amém? Um abraço em nome de Jesus. Que fique na paz do Senhor Jesus. Amém?